Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Engenharia Hardcore. Eu sou o professor Vinícius e hoje nós vamos resolver a questão número 151 do caderno amarelo do Enem 2018. Essa questão diz o seguinte: de acordo com a lei universal da gravitação proposta por Isaac Newton, a intensidade da força gravitacional F que a Terra exerce sobre um satélite em órbita circular é proporcional à massa m do satélite, inversamente proporcional ao quadrado do raio da órbita, ou seja, essa fórmula aqui. No plano cartesiano, três satélites A, B e C estão representados cada um por um ponto M e R, cujas coordenadas são respectivamente a massa do satélite e o raio da sua órbita em torno da Terra. Está aqui o gráfico. Com base nas posições respectivas dos pontos no gráfico, deseja-se comparar as intensidades FA, FB e FC da força gravitacional que a Terra exerce sobre os satélites A, B e C, respectivamente. A pergunta é: as intensidades FA, FB e FC expressas no gráfico satisfazem a relação? E aí a gente tem as alternativas aqui em cima. Então, qual que é a questão aqui? A gente sabe que a força gravitacional ela é dada por uma constante. Essa constante multiplica a massa do satélite e é dividida pela distância do satélite ao quadrado. Então, se a massa do satélite for maior, a gente sabe que a força vai ser maior. E se a distância do satélite em relação à Terra for menor, a força vai ser maior. Então, um satélite mais próximo da Terra é atraído com mais intensidade do que um satélite mais distante, ao mesmo tempo que um satélite com mais massa para a mesma distância é atraído com uma intensidade de força maior do que um com menos massa. Aqui nesse gráfico, o que acontece? Cada ponto aqui representa a massa e a distância do satélite em relação à Terra. Então, esse ponto B, ele tem uma determinada quantidade de massa, maior do que A e C, porque a massa está aqui no eixo X, mas ele está uma distância aqui, que é a mesma distância do ponto A, e uma distância menor do que o ponto C da Terra. Como que a gente vai resolver esse exercício? Bom, para resolver, basta você observar que eu consigo comparar as coisas aos pares aqui. Os satélites A e C possuem exatamente a mesma massa. Eles só estão a distâncias diferentes. E os satélites A e B possuem exatamente a mesma distância da Terra. Eles só têm massas diferentes. Então a gente consegue comparar as coisas aos pares. Vamos lá. O satélite A, ele tem uma massa M igual à massa do satélite C, mas ele está mais próximo da Terra do que o satélite C. Se o satélite A está mais próximo da Terra do que o satélite C, eu sei que para a mesma massa e raio menor, a força tem que ser maior. Então a gente sabe que a força que atrai o satélite A tem que ser maior do que a força que atrai o satélite C. Agora a gente consegue comparar A e B. A e B estão à mesma distância da Terra, mas B possui uma massa muito maior do que A. Então, se a massa é maior, para a mesma distância, a força tem que ser maior. Então, a força que atrai o satélite B tem que ser muito maior do que a força que atrai o satélite A. E aí, uma questão de lógica. Se B é maior que A e A é maior que C, então eu tenho B maior do que A, maior do que C. Ou C menor do que A, menor do que B. C menor do que A, menor do que B é a nossa alternativa E. Então, E é a resposta para o nosso problema. Então, se você gostou da resolução desse problema, por favor, deixe seu joinha no nosso vídeo, compartilhe esse vídeo com seus amigos, inscreva-se no nosso canal e fique atento para as atualizações do canal Engenharia Hardcore. Muito obrigado pela sua atenção e um abraço a todos.